Olá, nós ficamos com gasometria arterial e venosa. Nosso grupo é composto por Ana Clara, Maiane, Hanna, Henrique, Tarcísio e Vinícius. Bom, o que é a gasometria arterial e venosa? A gasometria é um procedimento que avalia a evolução das doenças respiratórias, como também analisa quadros clínicos que acometem os pulmões. A gasometria arterial ela é um exame indicado quando há um distúrbio respiratório que implica na função das trocas gasosas e também acaba ocorrendo um desequilíbrio ácido-básico. Ela analisa também a função renal quando é necessário uma avaliação do funcionamento pulmonar, visto que ele vai implicar na disponibilidade e oferta de oxigênio aos tecidos, visto também que é esse sangue que vai circular entre as artérias e as veias, obtendo e nutrindo as células. A coleta da gasometria arterial ela é realizada por meio de uma punção arterial, normalmente na artéria radial, na braquial ou na femoral. Sendo que tem um fato interessante: em recém-nascidos, a coleta pode ser feita através do couro cabeludo ou do cordão umbilical, nas primeiras 24 a 48 horas de vida. Após a coleta, é necessário que a agulha da seringa ela seja retirada e seja colocado um oclusor na ponta para homogeneizar a seringa lentamente entre as mãos. A amostra ela deve ser encaminhada ao laboratório em até 15 minutos após a coleta. O procedimento de punção para a coleta arterial deve ser feito após a anestesia local por via subcutânea, ao lado do local onde vai haver a punção, principalmente para evitar dores causadas pelo procedimento, diminuindo também a ansiedade do paciente e a hiperventilação. A gasometria venosa ela é utilizada em casos emergenciais devido à punção facilitada. Analisa a parte metabólica do organismo e se dá ao tipo de sangue circulante em seu vaso, no caso sangue venoso. Ele é mais rico em gás carbônico e pelo menos ele é pobre em oxigênio. Ele circula pela árvore arterial pulmonar e veias sistêmicas, recebe oxigênio à medida que passa pelos pulmões, se tornando em arterial e voltando ao seu ciclo natural. E é isso aí. Bom, agora que nós já falamos um pouco da gasometria, da forma como é realizada a sua coleta, nós vamos falar sobre os seus parâmetros de diagnóstico, que seriam o pH, a pressão arterial de dióxido de carbono, a pressão arterial de oxigênio, a saturação de oxigênio e bicarbonato básico. Eu vou falar sobre o parâmetro do pH, que é ele que vai determinar o equilíbrio ácido-básico no sangue. Ele tem um valor de referência que precisa estar entre 7,35 a 7,45. Quando ele está dentro desses valores, a gente costuma dizer que ele está compensado. Ele está ausente de qualquer desvio de compensação. E quando ele está fora desses valores, a gente diz que o pH sanguíneo está descompensado. Então, pessoal, vou falar um pouco sobre a pressão arterial de dióxido de carbono, né? O que acontece? Se essa pressão arterial estiver fora dos parâmetros de 35, entre 35 e 45 milímetros de mercúrio, indica algum tipo de distúrbio respiratório. Quando essa pressão ela se encontra abaixo de 35 milímetros de mercúrio, o corpo se encontra, na verdade, em alcalose respiratória, onde há uma eliminação excessiva de CO2 e isso acarreta no aumento do pH.
Porém, se essa pressão estiver acima de 45 milímetros de mercúrio, ocorre na verdade uma retenção de CO2 no organismo, puxando o pH para baixo e nos mostrando a acidose respiratória. E atenção, esse é o único parâmetro que ele na verdade, inverso ao pH, onde a sua redução indica alcalose e o seu aumento indica acidose, por terem questões fisiologicamente inversas. O bicarbonato básico permite detectar os distúrbios metabólicos. O seu valor de referência é de 22 a 28. Quando o valor estar abaixo de 22, indica acidose metabólica, e quando o valor estar acima de 28, indica alcalose metabólica. Pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue dentro dos vasos sanguíneos, proveniente da força dos batimentos cardíacos. Ou seja, quanto mais sangue for bombeado pelo coração por minuto, maior será esse valor. E teremos dois valores, máximo e mínimo. Máximo será sistólico e mínimo será diastólico, resultando na pressão arterial. A gasometria arterial é um exame de suma importância, pois irá medir a efetividade da troca gasosa no pulmão. No pulmão existe uma grande concentração de oxigênio, onde o sangue que passa pelas artérias e veias pulmonares, ele absorve quimicamente e irá nutrir todas as células. Existem valores de referência para a pressão arterial, para a pressão parcial do oxigênio, que é de 80 a 100 milímetros por mercúrio. E esse valor não pode estar nem acima e nem abaixo. Caso esses valores estejam abaixo de 80 milímetros por mercúrio, entra em um quadro chamado de hipoxemia. Isso é o quê? Isso é quando o sangue está com baixa concentração de oxigênio. E quando esse número, esse valor de referência está acima de 100 milímetros por mercúrio, entra no quadro de hiperoxemia, que é quando existe um valor acima de oxigênio, um valor exorbitante de oxigênio no sangue. Então não pode estar nem acima e nem abaixo, pois caso esteja, trará grandes consequências na troca gasosa e complicações na saúde do paciente. Então, de suma importância que esteja em equilíbrio esses valores e o oxigênio esteja trafegando de forma adequada entre as artérias e as veias pulmonares para contribuir com todo o processo. E é muito importante que a pressão arterial esteja também sempre em equilíbrio, pois a pressão arterial será a chave para que o processo para a saúde do paciente esteja de fato em dias. Então, a pressão arterial ela se dá por devidos fatores, seja por doenças, seja por obesidade, seja por doenças crônicas, hereditárias, enfim. Então, é de suma importância a gente estar sempre aferindo a pressão e, de fato, estar mantendo essa pressão em equilíbrio. Existem pessoas que tomam remédio a vida toda, existem pessoas que fazem atividades físicas para tentar controlar, existem pessoas que mudam a alimentação, enfim, é um conjunto de fatores que vai contribuir em todo o processo. Saturação arterial de oxigênio, né? Então, saturação é basicamente aquilo que está em excesso. A saturação arterial de oxigênio, ela é utilizada na quantidade de oxigênio ligados à hemoglobina. O seu valor de referência é acima de 95%, ou seja, se o paciente obtém um resultado inferior, possivelmente ele estará aí desaturando, onde nos leva aí a tomar medidas emergenciais
para uma possível reversão.